Brasileirinho de 7 anos com tipo raro de câncer vem para os Estados Unidos em busca de tratamento inovador e cura. Reviravolta, Justiça americana volta a suspender a polêmica lei texana SB4, que autoriza prender indocumentados. Delegação de governadores brasileiros visita Israel e se reúne com familiares de sequestrados pelo Hamas. Primavera, médicos alertam a população que temporada de alergias já começou nos Estados Unidos. E atenção, comunidade do sul da Flórida. No final de semana tem torneio gratuito de beach tênis brasileiro, com música, comida e produtos típicos do nosso país. Esperamos vocês, a comunidade brasileira, neste evento esportivo que será realizado no final de semana na praia de Pompano Beach. Olá, boa noite. A gente abre a edição de hoje com a história de um brasileirinho de 7 anos de idade que precisa da ajuda da nossa comunidade. Os pais descobriram que o menino tem um tipo raro de câncer. Eles conseguiram autorização para vir aqui para os Estados Unidos e para fazer um tratamento inovador e também experimental. O problema é que esse procedimento vai custar cerca de R$1 milhão por ano. A reportagem é da Eloá Zen. Vir aos Estados Unidos é o sonho de muita gente, mas para a família Riolino foi uma questão de necessidade. A primeira viagem internacional deles não foi nada planejada e aconteceu depois que o pequeno Benjamin, de apenas 7 anos, recebeu em novembro do ano passado o diagnóstico de um grave tumor cerebral, que seria fatal. Eu e o pai dele ficamos muito abalados. Foi uma semana assim, muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Ainda bem que teve uma rede de apoio muito grande, mas o chão se abriu. A gente não conseguia fazer e pensar nada. Mas, né, a gente tem muita fé e a gente falou, não, né, não pode ser só isso. Vamos atrás de alguma coisa. Chamado de glioma difuso de ponte, o tumor que Benjamin enfrenta é inoperável e atinge principalmente crianças entre 5 e 7 anos. A doença afeta a visão, a fala e a capacidade de andar do paciente. A expectativa de vida para quem recebe esse diagnóstico é de apenas alguns meses. No caso de Benjamin, seriam 10, mas os pais não aceitaram esse prognóstico. A partir de uma pesquisa própria, a família Riolino descobriu aqui nos Estados Unidos uma medicação sendo testada para combater este câncer específico. Acompanhado dos pais, Benjamin desembarcou nos Estados Unidos em janeiro deste ano e já tomou o primeiro ciclo da medicação. Esse medicamento, né, o tratamento, o diferencial dele, né, além dos números que vêm sido resultados bons, a gente achou muito interessante porque ele é bem diferente de uma quimioterapia, que é um tratamento convencional. E os efeitos colaterais não são tão fortes assim. Na primeira semana ele teve muita febre e mal-estar, mas foi só a primeira semana, né, o primeiro contato com o medicamento ali, com a droga. E agora os efeitos colaterais eles vêm diminuindo. O maior efeito colateral é realmente a exaustão e a falta de apetite, o enjoo. Mas, assim, a gente vem percebendo, parece pouco, mas a gente que está no dia a dia, a gente vem percebendo uma certa melhora no caminhar, na disposição, no movimento dele. Então, assim, é muito cedo ainda para falar que realmente é o tratamento, mas a gente tem uma fé, uma esperança e acredita que sim, já está tendo algum efeito positivo. Nos Estados Unidos, com visto de turismo, pai e mãe estão impossibilitados de trabalhar e contam com a ajuda de amigos para custear a estadia no país. O tratamento de Benjamin deve se estender por até 2 anos. Por isso, a família conta com doações para ter condições de se manter por aqui. Com custos mínimos, eles tentam levar a vida mais normal possível, o que é parte fundamental da cura do garoto. É que as pessoas às vezes não entendem, né? Felizmente, ele não precisa estar hospitalizado, ele não está numa cama de hospital, ele tem a liberdade. E para as crianças que se encontram nessa situação, é muito importante que que a gente tente dar para eles uma vida normal dentro do possível, né? Então, acho assim, o mais importante, não só para minha família, mas para todas as outras famílias que têm crianças, infelizmente, né, com câncer, é muito importante que eles tenham o máximo possível de uma vida normal. Então, todo o apoio que as pessoas puderem dar nesse sentido, entender, às vezes, a necessidade de você levar eles num parque, de você dar uma comida diferente, porque, às vezes, as pessoas acham que por ele estar
com esse tipo de doença, ele precisa ficar isolado, ele não pode aproveitar, mas não, pelo contrário, né? Faz muito bem para o tratamento, os médicos aprovam que ele tem uma vida o máximo possível normal e que a gente tem que fazer ele o máximo possível feliz, né? Proporcionar realmente felicidade para ele, isso é muito importante. A gente fala agora de imigração. O Departamento de Segurança Interna afirmou que o número de imigrantes cruzando a fronteira sul caiu pela metade em janeiro. Agora são 4.300 pessoas fazendo a travessia por dia do México para os Estados Unidos. Isso significa uma redução de 50% no número de imigrantes registrados em dezembro, quando quase 10 mil pessoas estavam passando por dia aqui, entrando no território americano. A maior redução das travessias foi registrada em Eagle Pass, no Texas. Já os setores de maior movimento passaram a ser Tucson, no Arizona, e San Diego, na Califórnia. Os números de fevereiro e de março ainda não foram divulgados, mas as autoridades de imigração lembram que nos meses de inverno é normal a redução de travessias ilegais e apontou que elas tendem a voltar a subir agora, quando começa o clima quente. E olha, milhares de imigrantes correm o risco de serem expulsos de abrigos e pararem nas ruas do Arizona nos próximos dias. O estado alega que não tem mais dinheiro para manter os espaços públicos e que precisa da ajuda federal. Este é um dos abrigos que precisa de ajuda urgente. O centro de imigração, que fica na cidade de Tucson, é um dos maiores da região. Tem 1.400 pessoas e corre o risco de fechar as portas em breve ou reduzir sua capacidade para 140 residentes. O estado alegou que está ficando sem dinheiro para manter a habitação e a alimentação dos recém-chegados, não apenas nesse abrigo, mas em vários centros imigratórios. Se o governo federal não enviar ajuda financeira, mais de 1.000 imigrantes devem parar nas ruas já em abril. O Arizona é um dos estados fronteiriços que mais recebe imigrantes. As autoridades informaram que centenas chegam por dia e que muitos seguem viagem para estados vizinhos. Mas aqueles indocumentados que decidem ficar são levados para abrigos temporários que estão superlotados. O estado enviou uma carta ao governo Biden solicitando 800 milhões de dólares em ajuda e alertou que, sem dinheiro, o Arizona vai enfrentar uma profunda crise de imigração. Reviravolta. Justiça dos Estados Unidos voltou a suspender a polêmica lei texana SB 4, que permite prender e deportar indocumentados no estado. A Casa Branca entrou com o recurso logo depois que a Suprema Corte deu sinal verde para o estado aplicar a medida. A nova lei texana ficou em vigor por apenas 9 horas. Ontem à noite, o Tribunal de Apelações de New Orleans voltou a bloquear a medida e determinou que ela não fosse aplicada até um próximo julgamento. A lei SB 4 permite que autoridades estaduais prendam e deportem imigrantes suspeitos de terem entrado de forma ilegal aqui no território americano. A medida ainda determina sanções penais de até 20 anos de prisão. A polêmica lei texana deve ficar suspensa até uma nova conclusão legal, que pode ser anunciada hoje ou nos próximos dias. E no próximo bloco você vai ver como foram as primárias eleitorais que serviram de termômetro para a disputa presidencial do final do ano. E ainda cresce preferência de eleitores latinos pelo candidato republicano Donald Trump em estados com alto número de imigrantes. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. Já voltamos e com o resultado das primárias de ontem, que aconteceram em 5 estados americanos. Trump e Biden venceram em Ohio, Illinois, Kansas e Arizona. O republicano ainda conquistou os delegados da Flórida, onde só os eleitores republicanos votaram, já que o pleito democrata foi cancelado. Mesmo com os nomes definidos para as eleições presidenciais de novembro, os pré-candidatos precisam seguir o cronograma eleitoral para depois serem oficializados nas convenções dos partidos. Em Ohio, um dos estados pêndulo
que muda de lado em cada eleição, Trump conquistou 79% dos eleitores. Em Illinois, um bastião democrata, o republicano venceu com 80% dos votos. Nikki Haley e Ron DeSantis apareceram nas cédulas, mas não tiveram resultados expressivos. Do lado democrata, sem adversários, Biden levou todos os delegados de Ohio, Illinois, Kansas e Arizona. As votações desta terça-feira foram consideradas um termômetro do que deve acontecer nas eleições gerais de novembro, principalmente nos estados com maior eleitorado imigrante. Boa parte dos latinos que votou em peso em Joe Biden em 2020 mudou de lado e agora prefere Donald Trump. As primárias indicaram o avanço do republicano sobre essa parcela da população e mostraram que o presidente Biden vai ter trabalho nos estados com alto número de imigrantes. Especialistas dizem que os latinos, o segundo eleitorado que mais cresce aqui no país, votou em Trump por causa de temas como economia, imigração e valores conservadores. O número de latinos registrados para votar este ano atingiu o recorde de 36 milhões de eleitores, um crescimento de 153% em comparação ao ano 2000. Há 8 meses das eleições, pesquisas apontam que entre os latinos, Trump tem uma vantagem de 5 pontos percentuais em relação a Biden. E olha, um dos grandes temas da disputa eleitoral americana deste ano é a ajuda financeira dos Estados Unidos para países aliados em guerra, como a Ucrânia e Israel. Biden e Trump divergem sobre esse tema. Já no Oriente Médio, o dia foi de diplomacia e solidariedade. Uma delegação de São Paulo e Goiás visitou as comunidades brasileiras e se reuniu com familiares de sequestrados pelo Hamas. Os detalhes com a correspondente da Record, Denise Odorici. Os governadores de São Paulo e Goiás se reuniram nesta quarta-feira com familiares dos israelenses que são mantidos reféns na faixa de Gaza. Uma das famílias presentes foi a sobrinha do brasileiro Michel Nisenbaum. Ayala Harel contou a Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado o que a família dela passou no dia 7 de outubro, sabendo que Michel está em poder do Hamas. Depois do encontro, a delegação brasileira visitou a Praça dos Sequestrados, na região central de Tel Aviv. À noite, os governadores foram para Hanana, cidade com a maior comunidade brasileira de Israel. Eles participaram de um evento que homenageou as pessoas sequestradas na faixa de Gaza. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, tem alerta severo da Casa Branca para ataques de hackers ao sistema hídrico, que é vital para o país. E ainda, estudo aponta que 129 mil crianças foram expostas a níveis perigosos de chumbo na água de torneira em Chicago. Em Nevada, o presidente Biden fez campanha eleitoral e anunciou que seu governo estava dando início a políticas de moradia com casas mais acessíveis à população, tanto aluguel como de compra. Biden quer intensificar os esforços para mostrar que está concentrado em aliviar a crise imobiliária que assola o país. O presidente teme que o aumento dos preços das moradias possa prejudicar a situação econômica atual do país e também a sua possível reeleição. Ele pediu ao Congresso ações de apoio para reduzir o alto custo da habitação, que em fevereiro representou 2/3 da inflação anual do país. Biden quer que o Senado e a Câmara aprovem um crédito fiscal de $10 mil para pessoas que comprarem a primeira casa e outro crédito fiscal de $10 mil para pessoas que venderem as suas casas. Seu plano ainda inclui incentivos à construção de moradias mais acessíveis e de baixa renda, mas o Congresso já sinalizou que não deve aprovar nada, ainda mais em ano eleitoral. E o governo americano emitiu um alerta severo para os estados sobre tentativas de ataques cibernéticos nos sistemas que controlam a água potável e também o esgoto. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente que a Casa Branca anunciou que vai criar uma força-tarefa para enfrentar essas ameaças de hackers no setor hídrico, que é vital aqui para os Estados Unidos. O setor hídrico dos Estados Unidos abrange 150 mil sistemas públicos de água. Um ataque poderia paralisar o fornecimento de água potável para milhões de pessoas, provocar pânico e colocar o governo refém de hackers. A Casa Branca acusa grupos da China e do Irã de serem os responsáveis por essas violações suspeitas no país. Os sistemas de água e de esgoto dos Estados Unidos são um alvo atraente fácil para os criminosos digitais por serem um setor de infraestrutura
infraestrutura vital, que não tem recursos nem capacidade técnica para enfrentar estes desafios. O governo americano pediu para os estados ficarem atentos aos hackers e melhorarem suas defesas cibernéticas. As autoridades convidaram equipes da Segurança Interna e do Departamento Ambiental para discutir melhorias necessárias na segurança da web. Entre as ideias está a criação de uma força-tarefa do setor hídrico para reduzir os riscos a ataques cibernéticos em setores essenciais de infraestrutura. Quando um sistema de distribuição de algum tipo de serviço público está conectado à internet, é uma grande preocupação relacionada à sua segurança. É um perigo real o acesso indevido por criminosos a esse tipo de serviços, tanto para a obtenção de dados e informações pessoais dos usuários, informações particulares secretas dos governos, assim como para algum tipo de tentativa de interrupção desses serviços, causando um prejuízo temporário e muitas vezes a longo prazo também. Um novo estudo apontou que 2/3 das crianças de Chicago foram expostas a níveis perigosos de chumbo na água de torneira. Isso equivale a 129 mil menores de 6 anos de idade. O acúmulo desse metal pesado no corpo pode provocar inúmeros problemas de saúde e afetar o desenvolvimento dos pequenos. A água de 38 mil casas de Chicago foi testada e apresentou altos níveis de chumbo. Um relatório apontou que pelo menos 129 mil crianças têm sido expostas a essa contaminação diariamente e indicou a necessidade da cidade de trocar a tubulação de inúmeras residências que ainda possuem canos de chumbo envelhecidos. Esse sistema só foi proibido no país em 1986, depois que pesquisas apontaram os riscos do metal pesado à saúde. O chumbo contamina a água quando canos, torneiras e acessórios se corroem e vazam no sistema. Essa substância tóxica, acumulada no organismo, pode ser nociva ao ser humano. Pode afetar funções cerebrais, sangue, rins, órgãos, o desenvolvimento das crianças e provocar inúmeras doenças a curto e longo prazo. Especialistas apontam que não é apenas Chicago que enfrenta essa realidade. Segundo cálculos da ONG Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, mais de 12,8 milhões de tubulações do país ainda são de chumbo e servem água para as residências nos 50 estados americanos. O governo Biden apresentou um projeto de infraestrutura que inclui 45 bilhões de dólares para substituir canos de chumbos velhos no território americano, mas a proposta está parada no Capitólio. Em Nova York, cientistas conseguiram criar folículos capilares em impressão 3D em pele cultivada em laboratório. Sabe o que isso significa? Que esse tratamento pode representar, num futuro próximo, o possível fim da calvície, de doenças dermatológicas e lesões de pele. A equipe do cientista Pankaj Karand fez essa bioimpressão tridimensional usando uma mistura de células, moléculas matriz e proteínas. A descoberta é apenas o primeiro passo para que no futuro esse material possa ser usado para inúmeros fins. Os folículos são responsáveis por ajudar a produzir o suor, a regular a temperatura do corpo e eles contêm também células-tronco que auxiliam na cura de várias doenças. Além disso, também vão poder servir para enxertos, queimaduras, lesões de pele e até o crescimento de cabelo. Olha, o futuro promete. E no próximo bloco tem dicas para combater a temporada de alergias típicas da primavera. E você vai ver também todos os detalhes do Campeonato Brasileiro de Beach Tênis que vai acontecer na praia de Pompano Beach, no sul da Flórida. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. A primavera mal começou e os médicos já estão alertando a população sobre as crises de alergia. Com as flores desabrochando mais cedo, o nível de pólen no ar já está muito alto. A Cone Rocha mostra pra gente que a temporada de espirros e coceiras já começou. Mais de 50 milhões de pessoas sofrem de alergia sazonal nos Estados Unidos, entre elas, 1 em cada 5 crianças. Mas é na primavera que essas crises tomam proporções maiores, quando o pólen das flores se espalha no ar.
A má notícia é que, segundo os especialistas, esta será uma temporada bem mais forte e mais longa do que as anteriores. Por causa do aquecimento global e da mudança do clima, estamos passando temporadas de pólen mais longas e mais fortes, afirmou a alergista Purvi Parikh. A estação da alergia deve durar todo o mês de abril e permanecer até junho. Por isso, a especialista alerta para as pessoas se protegerem. E para quem já tem histórico de alergias, o ideal não é esperar o momento de crise, mas já entrar com medicamento ao menor sinal de irritação dos olhos, nariz e garganta. Start your medication early, right at the start of the season. Outra dica é manter as janelas fechadas, principalmente nas primeiras horas da manhã, quando o pólen chega a seu ponto máximo. Se sair de casa, lembre-se de trocar de roupa e tomar um banho para tirar o pólen. Apesar de afetar todo o país, algumas cidades americanas são mais propensas a registrar alergias. No ranking deste ano, Wichita, no Kansas, ficou em primeiro lugar, seguida por Virginia Beach, Greenville, Dallas e Oklahoma City. Aqui na Flórida, a cidade de Miami ficou na posição de número 48 no ranking, enquanto Orlando em 16º lugar. Esta lista foi divulgada pela Fundação de Asma e Alergias das Américas. E olha, não são só os pólens que provocam alergias que estão no ar não, viu? Um novo estudo apontou que uma nova forma e mais mortal da poluição está presente na atmosfera de quase todos os países do mundo. Das 134 nações pesquisadas, apenas 10 atenderam aos padrões da Organização Mundial de Saúde de qualidade do ar. A OMS alertou que as micropartículas sólidas de poluição estão mais espalhadas no ar do que se imagina. Esse material, chamado PM2.5, produzido por carros, indústrias e combustíveis fósseis, já faz parte do dia a dia de milhares de pessoas. Essa poluição microscópica entra na respiração e vai parar na corrente sanguínea dos moradores de diferentes países. Isso leva a milhões de mortes prematuras no mundo todo. A OMS estabelece que as pessoas não devem respirar mais do que 5 microgramas desse material particulado fino por metro cúbico, mas na prática não é isso que acontece. Dos 134 países pesquisados, apenas 10 apresentaram boa qualidade do ar e todos eles estão na Oceania ou países nórdicos. As piores nações com excessiva poluição do ar estão na Ásia e na África. Nos Estados Unidos, cidades do Centro-Oeste e Meio Atlântico também receberam qualificação ruim para a poluição do ar. Hoje, 1 em cada 4 pessoas que vive no território americano sofre com a poluição atmosférica. Isso equivale a 119 milhões de pessoas. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do tempo em boa parte do país amanhã. Vamos dar uma olhadinha. Olha, Boston a gente tem chuva, mínima de 29, máxima de 52, friozinho nessa região. Nova York a máxima não passa de 56, Norfolk a gente tem tempo encoberto, Atlanta também tempo encoberto com máxima de 68. Na Flórida, sol entre nuvens em toda essa região, a máxima é de 77, a mínima de 47. New Orleans, sol entre nuvens, Houston também tempo encoberto, Brownsville a gente já tem trovoadas ao longo do dia, Santo Antônio, o sol nem aparece por lá, vai chover o dia inteiro com mínima de 59. El Paso, sol entre nuvens com máxima de 70 graus. Albuquerque, a máxima não passa de 60 com mínima de 39. Phoenix, sol entre nuvens também, com tempo encoberto, máxima de 60. Las Vegas, o sol já vai brilhar o dia inteiro, não tem nuvens nessa região, mínima de 53. Los Angeles, tempo encoberto e São Francisco, a gente tem tempo encoberto também, com mínima de 50 graus, máxima de 62. E olha, para encerrar o jornal, atenção comunidade, no próximo final de semana acontece o torneio de beach tênis em Pompano Beach, aqui no sul da Flórida. Esse esporte caiu no gosto dos brasileiros e a cada ano o número de praticantes vem dobrando. Esse campeonato já acontece há 4 anos e é de graça para o público. Amanhã encerram as inscrições para quem quiser jogar. As quadras de tênis de areia vão dominar as praias de Pompano Beach. Mais de 200 atletas profissionais e amadores já se inscreveram para participar dessa disputa que promete agitar o próximo final de semana.
Serão 2 dias de campeonato em duplas, com toda uma infraestrutura montada no local para agradar os visitantes. Quem for até lá vai poder curtir as partidas ao ritmo musical de um DJ, vai desfrutar de comidas e produtos típicos brasileiros, muitos brindes e ainda aulas funcionais gratuitas. Não é preciso ter nível avançado no esporte. As disputas vão variar entre iniciantes e avançados. Para quem não conhece o beach tênis, é um esporte de alta intensidade, dinâmico, divertido e contagiante. Ele é praticado com uma raquete, bola e rede numa quadra de areia e pode ser jogado em dupla ou individual. O torneio de beach tênis vai acontecer nos dias 23 e 24 de março, das 9 da manhã até as 5 da tarde. A expectativa é de um público recorde. Lembrando que o evento é gratuito. Esperamos vocês, a comunidade brasileira, neste evento esportivo que será realizado no final de semana na praia de Pompano Beach. É uma festa verde e amarela que, além de torneio de beach tênis, reúne também jogadores de futevôlei no domingo e aula grátis de treino funcional, além de várias atrações na praia. Contamos com a presença de todos no Beach Tennis Fest. É isso aí, fica então a dica para a nossa comunidade, bem bacana. O Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora com a edição especial de Reis. Boa noite.